Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro para vocês. Bom, rapaziada, a gente vem trazendo aí um corte dos donos da bola, falando muito sobre a conversa informal de ontem, né, sobre as finanças do Atlético. E o que foi demonstrado ontem não foi coisa boa. E a massa ficou muito preocupada. E a gente vai trazer aqui o compilado aí, eles mostrando a questão dos números e que endividamento subiu, rapaziada. Mas sem mais delongas, vamos tocar o vídeo. Você que não é inscrito do canal, vai lá, se inscreva, dá aquela força, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. É a seguinte, quando aconteceu a situação do dinheiro do shopping, não era para em 2025, você e Gabriel podem me corrigir, Thiago também, Elton, não era para 2025 chegar a dívida e estar nesse patamar que está, com a questão da operação do shopping. Verdade. Essa é que é a questão, e isso é que preocupa o torcedor. Eu vejo nas redes sociais, mas e o dinheiro do shopping? Ele não ia resolver toda a dívida do Atlético, Não. mas Ela tinha que ser minimizada. O que foi falado à época era não dela chegar em 2025 90 milhões a mais, por exemplo. Agora tem a situação que o Rep trouxe de um aporte que ainda condicionante, né? O Rep, É até 27. Deve acontecer. Deve acontecer até 27. Aí acontece o aporte. Não pode chegar em 28 perto disso aqui que está. Exatamente. Ou então, o Atlético vem a público, Thiago, e diga, ó, o Atlético vai se concentrar hoje no pagamento da dívida da Arena, que é o que ele julga mais importante. Sim. Não é que ele não queira pagar os bancos, ele vai precisar de pagar, mas a dívida principal para o torcedor que não tem a obrigação de estar ligado em tantos números, pelo menos entender em qual direcionamento o clube está andando, para qual dívida ele quer secar primeiro, é apenas isso. Calote em banco é reparação histórica, não tem problema. Pode pagar. Mas não dá para dar calote em banco, cara. Aí não vai rolar calote em banco. Bem lembrado o que o Paulo dá. falou, é por isso que eu tô falando assim, que muito dinheiro entrou no Atlético. Porém, isso Sumiu o banco. O dinheiro está vai entrando sempre- como numa máquina de Mas assim, moer gente, a gente o dinheiro enxerga- juros. A gente enxerga, mas sabe o quanto Rep, Tem um gráfico que mostra que o Atlético paga na Arena MRV Selic mais 5,9. O Rep, tudo bem, mas a gente está falando de pessoas envolvidas no Atlético que estão acostumadas a saber tudo isso. do Inclusive, andamento dos você sabe o que o juros. Bruno Musi ainda falou ontem? Ele falou o seguinte, não, eles tinham uma expectativa a todo o Brasil que ia reduzir mesmo, mas o governo desandou e a coisa foi para 12. O Bruno Musi falou que se não houver aporte nenhum, se não houver nada, né, Gabriel? Ele disse assim, o Atlético até 2029 vai manter paga. esse endividamento, vai ficar só pagando, e a partir de 2029 tem redução. Só que é o seguinte, se o juro sai de 12 hoje e vai para 15, já foi por água abaixo. Por isso que o aporte não tem como fugir dele. O aporte vai ter que acontecer de uma maneira ou de outra, que senão quebra. Esse negócio me mata também, porque é complicado quando você mexe com a emoção do torcedor, né? Demais. Porque quando você promete, por exemplo, dar uma entrevista falando que até 2028 nós vamos quitar a dívida, o torcedor não isso. tem que saber, cara. E até 2026, que é o ano que vem, também estaria pela metade. estaria 341 milhões de reais. Não, na verdade, até Cara, 2026, quando até eles falaram 2026, lá em 341 2021, milhões de era metade, reais. Era um terço. É um terço, né? um terço. Pô, Então, cara, assim, É a o respeito torce- disso que eu tô falando. isso, a cara. coisa Torcedor. mais É ser sincero. literal. É ser Tá. sincero. Porque entra dinheiro para poder pagar a dívida. E aí o time, nesse momento, perdeu o Paulinho, vai perder o Zaratio e tá pronto para poder disputar um campeonato brasileiro. Como é que fala? O time quer ser competitivo. O Atlético é competitivo? Você vai pensar assim, sem reforçar o Paulinho, o Atlético tem uma deficiência grave no seu elenco? Mas eu acho que vai trazer. Aqui, ó. Tem, vamos lá. tem, mas vai Tem, trazer. então, Mas isso. aí que tá, de onde que vai vir esse dinheiro de venda? De onde que vai vir? O ano passado a gente falou aqui o tempo todo que o elenco do Atlético era curto. Hoje Eu sempre discordei. ele é mais curto Mas ele ainda. mostrou curto. Ele se mostrou Como curto. que ele se mostrou curto, o Atlético foi No Campeonato vice-campeão Brasileiro. da Não, mas- Libertadores, No Campeonato vice-campeão Brasileiro, da Copa amigo. do Brasil. No Campeonato Passou Brasileiro, sufoco no amigo. Brasileiro e teve que usar o Vargas Passou e por erro, o... Brian Palácios e o erro Alisson de não conseguiram planejamento do entregar Atlético o que você brasileiro. imaginava, por No exemplo. Brasileiro, quando o Atlético passou a utilizar um monte de jogador O lateral reserva, direito em reserva. jogos que eles não precisavam fazer isso, o Atlético passou sufoco mesmo. Hoje, por exemplo, hoje eu creio que venha a ser uma preocupação pro Cuca, eu creio muito nisso, que é uma preocupação pro Cuca, o Atlético ter perdido 8 atletas e ainda teve a recomposição à altura e chegaram 2 nomes. Pois é. Então,
pelo pouco que eu conheço do Cuca, pelo pouco que eu trabalhei com o Cuca, nas oportunidades que ele aqui esteve, tanto no Cruzeiro quanto no Atlético, eu acredito que ele está extremamente preocupado e incomodado. E ele cobra, né? E ele cobra. Nomes que não foram fechados pelo Atlético. Chegaram da transação do Paulinho. Exatamente. E Exatamente. o Vitor vai ter erro zero, né, cara? O Vitor Aqui. não pode errar com esse dinheiro. André, dá para soltar os slides aqui? Dá. Vamos lá, o do aumento das dívidas. Coloca aqui. Esse é a receita recorde, né? Então vamos lá. Receita recorde. A maior receita da história do clube. Falei ontem aqui que era a maior receita da história do clube, que era fato. Então, tá aqui. Maior receita da história Só do de clube. 2021, hein, Eltinho? Importante frisar isso. Exatamente. Quando o Atlético foi campeão de dois títulos importantes e semifinalista bem maior. da Libertadores. Ou seja, tudo Maravilha. aumentou, né? Mas se uma bola não desse errada, cara, o Atlético podia deixar de receber 100 milhões. Tá, as premiações aumentaram. Isso aqui é loucura, custos isso é e sacanagem. despesas. Loucura não, isso é número, cara. Ô, Gabriel, você acompanhou me irritando. lá ontem, representando a Band? Você podia levantar e ficar ali do lado, ali, por favor? Claro, bora. Por favor. Gabriel. Que aí você pode explicar cada uma das planilhas que você estudou bastante. Entra um pouquinho, por favor. Aí. É um assunto Só não complicado cobrir. pra explicar. Isso. Eu também vou tentar. Vamos tentar dar uma esmiuçada pro torcedor? Tentar detalhar? Exatamente, ó. O que você vê nessa primeira planilha? Elenco de 21, importante falar é que a folha salarial eles esperam manter a mesma, né? Que é 21 mais ou menos que se gasta por mês com o elenco. E aí por que ali está em 25, né? Porque se colocou junto a premiação, porque o Atlético de fato não foi campeão, mas foi semifinal, Finalista da Copa do Brasil, né? finalista da Exatamente. Libertadores. E por isso tem a premiação recheada e por isso a folha salarial teve esse aumento, o que leva também a um aumento no gasto com o elenco. Mas é bom lembrar que são 301 gastos com o elenco, 494 em vários outros custos, como viagem, gastos administrativos e muito mais. Agora a gente pode Então passar... esse número aqui, o 494, É tudo só que para o gastou. torcedor, é tudo que gasta. tudo que gasta. Mas Ok. dívida não está inclusa aí. Não, ok. Seguimos. Ok, vamos embora. A gente pode falar também sobre o tanto que o clube investiu para poder contratar. E é bom falar que investir qualquer dinheiro que é gasto com futebol é investimento. Então, por exemplo, em 2020, quando o elenco foi montado, obviamente vai ter um investimento muito maior. O elenco, né? O elenco campeão, trouxe muita gente, trouxe Zaratio. Começou a formar aquele elenco campeão. Exatamente. O 21 só existe por causa de 2020, não tem conversa. E pronto. Mas daquele ano para frente, esses investimentos aqui são principalmente renovações. E vão lembrar, por exemplo, mas o Pedrinho não chegou no empréstimo quase de graça. Quais outros? Jamerson não chegou de graça e tudo mais. Só que quando você assina esses contratos, tem luvas. E por isso que o Atlético teve esses valores. E aí tem um salto ali de 211, exatamente porque o clube queria ser campeão, Elton. Então por isso que se gastou mais. A gente pode até passar, se não me engano, o próximo slide vai ajudar a mostrar isso. Só muda aí. Aí, Elton. Exatamente todos os jogadores que foram gastados aqui. Por isso, Zaratio renovação, tem que pagar. Arana renovação, tem que pagar. Nath renova, tem que pagar. Alan renova, tem que pagar. Vargas renova, tem que pagar também o Vargas. Então você paga os acertos e também você paga os erros neste caso. Agora, como a gente pode ver, aqui ó, 112. Vamos pegar principalmente os anos da SAF. Vamos lá. 119 gastos. Se não me engano, o próximo slide já é tudo que o clube arrecadou, com os nomes também que foram vendidos. 112. Aí a gente vê que equilibra o prato. Se gastou 112, mas se arrecadou 112 com a saída de todos esses jogadores aí, Nath Fernandes, Guga, Keno, Caleb. Pode-se dizer que tem muita gente aí que seria muito importante no elenco para poder chegar na final, né? Só esse aqui, ó, Caleb, Sacha. Se chegasse na final, mais uma vez, chegar na final da Libertadores com o Eduardo Sacha, acho que na vaga do Vargas, seria talvez mais proveitoso para o elenco. Sim. E aí eu quero só falar isso. Paulinho. Chamar a atenção aqui. Paulinho. Isso. Paulinho tá lançado no ano passado, só que o Paulinho foi vendido em dezembro. Né? Então, antes da venda do Paulinho, que é cerca de 90 milhões de reais, o Atlético tinha arrecadado 65 e tinha gasto 211. Então, a gente vê que nesse ponto, aquela promessa de, como disse o Muzi, equilibrar os pratos, nesse ponto deu uma balançada forte. E eu acho complicado o Paulinho, que é um cara que foi vendido no final do ano, falar que esse dinheiro é usado para poder montar o elenco. E me preocupa muito o Elton, porque é um dinheiro que não entra para poder montar o elenco do ano que vem. O Muzi prometeu uma meta de 160 milhões, né? Para poder montar o elenco. Isso, arrecadar 160 e gastar 170. E falou que todo dinheiro que for de venda de atleta e de compra de atleta será direcionado para o futebol. Ainda eu fiz essa pergunta. Mantém sim? Ele falou, mantém. Então, se o Atlético gastar, vai gastar 160 milhões e é o que ele quer também vender 160 milhões. Mas não te preocupa, cara? Porque de onde que vai sair os 160? Tem mais um slide do aumento da dívida? Se eu não me engano, aqui se detalha. Esse aqui. Aí é uma pergunta que eu faço para todos vocês. Até assim, uma colocação que o Thiago falou.
Eu entendo que os caras são administradores, são empresários de sucesso, mas eu não consigo entender o aumento da dívida tendo o melhor ano de sua história de forma econômica. Mas tá explicado ali, Thiago, o que eu quero dizer é o seguinte, não é o não entender melhor, Você o fica não estupefacto. aceitar, Surpreso. ficar surpreso, assustado, pois a gente tem todos esses números e a gente vê esse aumento absurdo de dívidas. Só dá uma olhada no endividamento líquido. Olha ali, dá licença aqui rapidinho, só para eu enxergar aqui. Desculpa, Ti. Peço perdão, Desculpa. te tirar do seu lugar aí. Não, né? não tem problema. Aqui, ó, aqui tem, ó, 465 para 507 o bancário. São os juros que o Rap falou. Aqui. Saiu de 6 para Aqui. 12,5, Rap. O quê? Sai do Tinder, meu. Aqui. Saiu de 6 Tava para pegando no Tinder. 12,5 o percentual dos Tá juros. pegando outra coisa. Juros bancários. Saiu juros, de 8, isso. subiu De 8 agora pra para 12,5. 12,5, Dizem isso. que vai chegar a 16. Então, nós estamos falando de um juros que subiu, juro bancário. Você está falando do bancário, lá em cima, né, O Tia? Atlético sai de 465 para 507. Para mim é explicável. A Arena reduz. O Profut Perse, vocês sabem explicar o que é o Perse? Aumentou. É imposto. É tudo imposto. Tudo isso Isso é imposto. Mas o Atlético ficou devendo imposto, é isso? É Não. porque tinham coisas lá para trás que estavam sendo julgadas, que foram definidas e que foi incluído. E Então é tá, sempre então- importante que o Profut você tem que estar regularizado sempre, né? Você tem que estar em então dia. tá aí explicado o porquê do aumento do Profut, contas anteriores que estavam sendo julgadas em questões, e o contas a pagar líquido, certamente é o futebol. Isso é o futebol, exatamente. É o futebol. E mesmo vendo a dívida bancária aumentar, você ainda não acha que Eu não posso tem que chegar pagar a aqui, dívida? eu não posso chegar aqui e cobrar que o Atlético contrate o Arthur, o Júnior Santos, o Lúcio Acosta, ou quem quer que seja, e achar que o Atlético não vai aumentar o valor que ele vai ter que pagar. Porque isso, a dívida de contas a pagar líquido, pense como um financiamento de carro. Você compra um carro, você tem uma dívida, é uma dívida. Sim. E você, a partir dali você está contraindo uma dívida. Essa dívida significa que, a partir daquele momento, você se planejou para pagar aquele valor. Então, essa dívida vai aumentar ano após ano. Sempre que o clube tiver que fazer contratações, incorporações no elenco, a dívida de contas a pagar líquido, que é a contratação de jogadores, ela vai aumentar. Então, mas vamos pensar como uma pessoa normal. Se na minha casa as dívidas estão muito altas, eu tento minimizar Perfeito. o futuro dessas dívidas. Mas então a gente não pode chegar aqui e cobrar que o Atlético tem que contratar esse tanto de jogador. Eu acho que o Atlético não chegou lá isso. ontem para poder Eu falar, acho- vamos eu acho contratar. que é justamente... É, ó, aperta o cinto. Eu acho que o Atlético tem que falar qual é Isso. a real. Qual é a real? E essa dar é a uma real. olha. Mas quando o Atlético mostra isso, ele tá falando a real. Não, mas mas eu o acho Atlético entrega isso pro mas Gabriel, aqui- não é a real? Não, isso é real. Tá escancarado. Isso não é tá real. acontecendo. Então apertem eu não posso investir, não seria Ponto final, isso? apertem o Mas cinto. na Aqui, eu verdade não não posso- tem como não investir, Elton, porque é o seguinte, o futebol, ele vive do que Fala está o que eu dentro do falei campo. aqui há 2 minutos. Não, não, Repete. é totalmente Por favor. diferente do que você vai falar. Pode falar. O Atlético, a partir do momento que ele planeja vender, o Bruno nos deixou uma coisa muito clara ontem que eu achei muito interessante, que é o seguinte, o futebol do Atlético, em contratações, ele vai andar casado com as vendas. Então é o seguinte, se eu vendi 160 milhões, eu vou comprar 160 milhões. Eu vou casar isso. E patrocínios, receita de galo na veia, bilheteria e outras receitas de licenciamento de marca, elas têm que dar o suficiente para pagar juros, dívida dia a dia do E Atlético, operacional. aí eu falo de funcionário do porteiro ao CEO. É o operacional. O operacional. Famoso. E é isso. Então, diferente do que o Thiago vai ter que continuar endividando que não tem problema, não é isso. Não disse isso. É que tem que casar, disse sim, é que tem que casar isso daqui. E é isso que o Atlético vai fazer. Então, por exemplo, o Zarate agora está para ser vendido, Sim. parece que vai dar já 24 milhões. Já existe uma conversa aí do Zenit interessado no Alisson. Então o Atlético vai trabalhando esses percentuais de venda para trazer. Agora, obviamente que se você não montar um time forte, o torcedor não vai pagar o ingresso de R$100, o estacionamento de 120. E tem que montar, né? Exatamente. Então, tá atrasado. é muito complexo e casar isso, mas a ideia é essa, segundo o Bruno Musi ontem apresentou. Agora, se vão conseguir é outra história. Estou contando para o torcedor aqui o que ele disse. Se vai chegar lá... A minha questão quando eu falo a real, Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui no Jornal do Galo, trazendo um trecho aí dos donos da bola, falando a grande verdade do endividamento do Galo. E a pergunta que não quer calar: cadê o dinheiro do shopping? É isso mesmo, rapaziada. Cadê o dinheiro do shopping? A promessa era que até o ano que vem a dívida diminuiria para 1/3.
E aí na primeira coletiva, né, que não foi coletiva, foi uma conversa informal com a mídia, o Bruno Musi vem dizer que a dívida aumentou. Ah, mas investiu. Mas, cara, 2024 foi o ano que mais arrecadou. O ano que teve recorde de arrecadação. Tanto com sócio-torcedor, tá? Com arena, com vendas. Então, rapaziada, não faz sentido. Cara, tem explicação, mas pra gente não faz sentido. Então, principalmente depois da venda do shopping. Cadê o dinheiro do shopping, cara? Cadê o dinheiro que foi feito à venda? Tinha que mostrar preto no branco pra gente, cara. E aí hoje a gente vive uma preocupação com o nosso Galo. Porque ele falou que se manter assim até 2029 vai só se pagar. Não vai diminuir as dívidas. Tá. Se aumentar os juros. Como o Heavy falou. Se aumentar os juros, rapaziada, vai fazer o quê? Vai virar bola de neve. Infelizmente, hoje a gente vive, pra mim, uma crise financeira no Galo. A gente espera que alguma coisa seja feita, mas eu acho que, sinceramente, 4 R's estão perdidos no futebol, estão perdidos no que estão fazendo no Galo. E ou eles vendem para alguém capacitado, ou eles vão quebrar o Galo de vez. Sinceramente, rapaziada. Então, para mim, é muito preocupante a situação do Galo hoje. Eu quero que você participe com a gente, deixe aí nos comentários o que você acha desse endividamento e para onde foi o dinheiro do shopping. Deixa aí nos comentários para onde foi o dinheiro do shopping. Para você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixa o like, tá? O like é muito importante para o YouTube acabar entregando mais esse vídeo para mais atleticanos. E se a gente tiver qualquer notícia de última hora, a gente traz aqui em primeira mão para vocês no Jornal do Galo. Valeu, rapaziada, um grande abraço.